ASMR de hoje é uma leitura da Bíblia, muito atual por sinal. Eu espero que vocês gostem e que traga paz para sua noite. Mas antes de começar a leitura, não se esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal. Você será muito bem-vindo todas as vezes que quiser estar aqui comigo. E a leitura de hoje é um pouquinho do livro de São Mateus, o começo de uma nova história. Origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho. E José deu a ele o nome de Jesus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei. Ele lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino e me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que o viram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois abriram seus cofres
e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Depois que os reis magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor, de 2 anos para baixo, calculando a idade, pelo que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Arqueleu reinava na Judeia como sucessor do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Chegou o tempo do julgamento. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto na Judéia: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João usava roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro de João, confessavam os próprios pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Não pensem que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de tirar-lhes as sandálias.
Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele, mas João procurava impedi-lo, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Então o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és Filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos e teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: Não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará o Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Então o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos povos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando
suas redes. E Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Jesus andava por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curou. Numerosas multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do rio Jordão começaram a seguir Jesus. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate.
Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembra de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim e não quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém que lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois se vocês amam somente aqueles que os
vocês cumprimentam somente os seus irmãos? O que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Prestem atenção, não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo isso, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombeta na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida, e seu Pai que vê o escondido recompensará você. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não use muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiveram feito. Quando vocês jejuarem, não fiquem de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu Pai que vê o escondido, e seu Pai que vê o escondido recompensará você. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores.
que comer, nem com o corpo com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam procurando estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixe-me tirar cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés e, virando-se, despedaçar vocês. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consiste a lei
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os conhecerão pelos frutos deles. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urticas? Assim toda árvore boa produz frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus e uma árvore má não pode dar frutos bons. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelos frutos deles é que vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos tantos milagres. Então vou declamar a eles: jamais conheci vocês, afastem-se de mim, malfeitores. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo, quem construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admirados com os seus ensinamentos, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os doutores da lei. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado.
Mas Jesus lhe respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Jesus, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele dois homens possuídos pelo demônio. Saíam dos meios dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. E então eles gritaram: que é que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pode ir. Os demônios saíram e foram para os porcos, e eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para sua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e se sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar os
está com eles. Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica ainda maior. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentarão, o vinho se derramará e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos e assim os dois se conservam. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproxima, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Minha filha acabou de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava: assim que eu toque, só na roupa dele ficarei curada. Jesus virou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, sua fé curou você. E desde esse momento a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: retirem-se, porque a menina não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina se levantou e essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. E então Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído, os 2 cegos levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelos demônios. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Como a palavra de Deus é linda, meu coração está em paz agora. Eu espero que o seu esteja também. Tenha fé que o milagre que você está esperando vai acontecer. Que você tenha sonhos tranquilos, tranquilos.
Tchau, 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 tchau.